o painel para o nosso espelho. Então, vou pegar a ferramenta de trena aqui e vou marcar, nós vamos marcar aqui para cima, o nosso espelho da mesma altura que vai ficar o nosso box. Então, o nosso box ali, ele vai ter os seus 1,90, levando em consideração aqui que nós temos, vou marcar logo aqui por baixo, pela linha do piso, 1,90. Então, o nosso espelho, ele vai ficar com a seguinte dimensão. Vou pegar aqui novamente, por esse cantinho, vai ficar com lá em torno de 70 centímetros. Bem tranquilo, ferramenta de retângulo, vou pegar desse ponto aqui e arrastar até encontrar aqui o ponto da nossa marcenaria, ou melhor, da nossa bancada. Vou inverter a face, a fim de que a gente não trabalhe com essa face escura, clico 2 vezes com o botão direito em cima dela, botão direito, criar grupo. E agora sim, clico 2 vezes. Nós vamos dar profundidade para o nosso MDF, ok? Porque isso aqui vai ser o painel onde o espelho vai ser colado em cima. E agora nós vamos dar profundidade para esse painel. Ele vai ser um pouquinho mais grosso do que o móvel que nós construímos embaixo. Nós vamos pegar aqui a ferramenta F, de equidistância, de empurrar e puxar, e vamos utilizar ele com os seus 25 milímetros. Então, vou lá, que ele acabou pegando, ferramenta de equidistância, 0,025, Enter, um pouquinho mais grosso. Ficou do lado de fora, nós vamos clicar 2 vezes e deletar, ou melhor, nós vamos deletar a estrutura que ficou do lado de fora e vamos ficar apenas com essa região de dentro. Então, vamos lá. Vou clicar 2 vezes na região de dentro, apenas na região de dentro. Botão direito e vou criar um grupo dela. E aí sim, nós vamos vir e dar uma profundidade para essa placa de 25 milímetros. 0,025, Enter. Ok. Vou dar um ESC para sair do comando. Essa região de fora nós vamos deletar. Essa região aqui de fora nós não vamos precisar trabalhar com ela. Então eu venho aqui, ó, e vou deletar. Mesma coisa, ficou uma linha aqui embaixo. É importante que a gente não deixe esses pedacinhos de linhas para trás, porque podem sujar o nosso desenho, deixar mais carregado. E agora sim, feito isso, nós vamos excluir as linhas guias. Vou pedir aqui para excluir as linhas guias e vou construir um espelho aqui em cima. Nesse primeiro momento, eu vou construir o espelho, olha só, de uma ponta até a outra, não esquecendo sempre aquele detalhe de selecionar a face, invertê-la, clicar 2 vezes nessa face para que a gente consiga criar um grupo, botão direito, criar grupo. Vou entrar nesse grupo e vou dar a espessura do nosso espelho, que vai ser 10 milímetros, então 0,001, Enter, vai ser aí a espessura do nosso espelho. Olha só, minimamente, ok? E ele vai estar colado nessa nossa placa de MDF. Vou dar um ESC e agora nós podemos ampliar o tamanho desse espelho. Então, vou entrar no grupo do espelho, pegar a ferramenta de empurrar e puxar, porque eu vou mostrar para vocês qual que vai ser o detalhe que nós vamos ter aqui, olha só. Vou pegar essa aqui e vou alinhar com o que eu tenho aqui. A mesma coisa, nós vamos fazer embaixo, nós vamos pegar essa facezinha daqui e nós vamos alinhar com o que nós temos aqui desse outro lado, ou melhor, não vou alinhar aqui embaixo porque nós vamos precisar de ter luz passando, então nós vamos apenas diminuir um pouco essa distância, vamos colocar aqui algo em torno, vou pegar aqui, nós vamos colocar aqui algo em torno de 1 centímetro, porque nós vamos precisar ter luz jogando aqui, porque olha só, o nosso LED ele vai ficar encaixado aqui, ó, nesse espaço, ok? Vai jogar luz por baixo do nosso espelho e também nas laterais. Então, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado, aqui em cima, a gente pode estar subindo os mesmos 1 centímetro, 0,01, e a mesma coisa a gente faz lá do outro lado. Se ficar muito complicado de você estiver visualizando, você pode estar ocultando a parede, não tem problema algum. Pego aqui desse lado, 0,01, Enter. E aí sim,
a nossa marcenaria, o nosso espelho já está construído. Vou lá no botãozinho de editar e excluir guias para remover tudo que for linhas guias que não tiverem interessantes. É importante que você esteja dentro do grupo que você criou essa linha guia. Voltar aqui na minha ferramenta de casinha, caso você tenha perdido a sua visualização. Vou clicar aqui na face do meu espelho e dar um empurrar e puxar nele, para que ele fique um pouquinho mais espesso. 0,001. Pronto. E não fica ali gerando conflito com a face do MDF que nós temos embaixo. Como você pode perceber, a marcenaria é uma das etapas do projeto de interiores que, digamos, requer detalhes, atenção, dá trabalho e, como eu disse na aula passada, não pode ser feito de maneira copiar e colar de um outro projeto. Tudo bem que você tem às vezes uma marcenaria que ela vai ser semelhante, mas é importante que você tenha em mãos a habilidade de fazer a modelagem e também a paciência. E para continuar a modelagem da nossa marcenaria, nós vamos construir uma prateleira aqui em cima, a fim de que ela sirva como decorativa, coloque ali alguns acessórios para dar um charme todo especial a este ambiente. Vamos lá? E nós vamos levar como referência aqui o nosso filetezinho do box. Esse filetezinho aqui de pedra que nós vamos colocar no box, então ele vai servir para referência de onde vai começar e de onde vai finalizar a nossa prateleira. Então, bem simples, vamos lá. Vou pegar aqui como referência a minha trena, vou clicar nesse canto e vou arrastar até encontrar esse cantinho aqui do filete da minha pedra. Até aqui, pronto. Essa vai ser a nossa referência para a construção da nossa prateleira. Aqui em cima, eu vou pedir a você que faça o seguinte, barra de espaço para sair do comando, você vai selecionar a placa do espelho, tá vendo? A placa do espelho, botão direito em cima dela, com a placa selecionada, ocultar. Porque aqui, ó, eu vou pegar essa referência, então treina novamente, dessa linha para cima, nós vamos dar um espaçamento aqui de 10 centímetros, então vírgula 10, enter, pronto, para que nós tenhamos a iluminação que vai estar jogando daqui, ela recaia ali para cima. Como eu posso te mostrar, aqui ó, exibir, último, aí nós temos o nosso espelho, nós vamos ter uma iluminação percorrendo nessa região aqui e vai conseguir jogar luz para cima, no caso pegando aí o fundo da nossa prateleira. Dessa linha guia para cima, nós vamos puxar outra linha guia com o tamanho de 0,03, vai ser aí um engrossurado de 3 centímetros. Agora sim, nós vamos pegar o retângulo lá do cantinho fazendo a interseção, ó, o X, e vou arrastar até encontrar esse cruzamento de linhas aqui do outro lado. Esperar ele detectar, talvez ele ficou um pouquinho difícil dele fazer a detecção, mas eu vou dar um clique, pronto. Mesmo processo, inverter a face, clicar 2 vezes para se transformar num grupo, botão direito, criar grupo, esse grupo não esqueça de jogar em marcenaria, clicar 2 vezes, pegar a ferramenta de empurrar e puxar e para frente nós vamos empurrar e puxar, vírgula, 20 centímetros. É uma prateleira bem fininha, menos espessa, então olha só 20 centímetros já serve para aquilo que a gente vai precisar colocar aqui, vasinho com flor, uma decoração bem especial para trazer um charme para esse ambiente. Pronto, feito isso, botão de editar, excluir guias, ou melhor, vou dar um Ctrl Z aqui, porque eu vou pedir a você o seguinte, que estique também essa peça, que é o roda-banca, nós vamos levar até o final para dar também um charme todo especial a essa região aqui da nossa bacia sanitária. Então, eu vou entrar nesse grupo, clicando 2 vezes dentro dele, mais uma vez, porque ficou um grupo dentro de outro, pegar a ferramenta de empurrar e puxar, ó, aproximar dessa face, dar um clique e arrastar até onde encontrar essa linha guia. Pronto, barra de espaço para sair do comando e um ESC para finalizar essa seleção. Botão de editar, excluir guias. Então eu vou estar mostrando para vocês qual é a opção de MDF que eu escolhi para esse projeto, baseada no mood board dos clientes, mas lembrando que quando você tem o catálogo em mãos, fica mais fácil de você conseguir identificar a textura,
a sensação tátil daquele material. Então a opção escolhida foi essa daqui, o cobre laca metálico. Essa tem uma textura rosada, muito bonita. Vou procurar aqui o atalhozinho para entrar no comando de materiais. É o B, que ele vira esse baldinho aqui. Eu chamo de baldinho porque é o íconezinho que transforma o cursor do mouse. Ó. Se eu aperto o bar de espaço, sai. Se eu aperto o B, ele entra no comando de pintura. Parece um baldezinho. Então, vou jogar aqui no padrão, depois em cima, para criar um novo material. E aqui nós vamos chamar de MDF cobre laca. MDF cobre laca. E aí eu vou buscar essa referência, clico aqui na pastazinha, vou lá na minha área de trabalho, que foi onde eu salvei, procuro aqui a pasta do banheiro e revestimentos, cobre laca metálica 18 milímetros. Esse cobre laca, como eu mostrei para vocês, é da Eucatex e peço para abrir. Pronto. Vamos primeiro fazer um teste aqui com a dimensão de 1 por 1 para ver como é que ele vai se comportar. Quando você dá um OK, como tudo isso daqui está em grupo, quando eu dou um clique, olha só, foi todo mundo, inclusive lá o rejunte também do nosso piso. Vou dar um Ctrl Z e vou selecionar apenas a caixa do nosso móvel. Então, clico, pronto, foi todo mundo apenas aqui do móvel. ESC. Se você quiser colocar com uma outra tonalidade as portas, você pode colocar também, mas aqui eu vou colocar todo mundo da mesma cor. Olha só, tô vendo que com 1 metro ficou muito grande, ficou estranha essa composição. Então eu vou diminuir isso aqui para 0,2, por exemplo. Acredito que tenha ficado melhor, ó. Como é que você sabe que a escala de uma imagem ela ficou boa? Quando ela não fica muito esquisita, não fica muito estranha. Ó. Quando eu consigo dar o zoom aqui, eu consigo perceber que a qualidade da imagem melhorou. Até se você colocar 0,1 também fica interessante, olha só. E quando você diminui o zoom, essa diferença não é tão perceptível assim quanto se eu colocasse, por exemplo, aqui 2 metros. Olha como fica estranho, serrilhado. Então a gente não quer isso. Vou colocar 0,1 para ficar melhor. E aí eu só consigo perceber a diferença quando eu dou bastante zoom naquela região. Ó. Inclusive lá dentro, tô vendo que não pegou. É bem simples, eu vou clicar para entrar, até selecionar essa face ou até o grupo dela e dou um clique. Opa, pronto. Para pintar. Outra dica, se você segurar o B, o Bzinho, ou melhor, se você segurar o Ctrl, você consegue aplicar em todas as faces de um objeto. Foi exatamente isso que eu acabei de fazer, ó. Ali não estava conseguindo pegar as faces. Em vez de pegar uma por uma e ir clicando, se eu seguro o Ctrl e dou um clique, opa, vou voltar aqui. Se eu segurar o Ctrl, ele vai marcar, pelo menos é para ele marcar, ó, em todas as faces do meu objeto. De cima, de baixo, interno, externo, ok? Pronto, nosso móvelzinho já está pintado. A mesma coisa nós vamos fazer ali em cima. Tô percebendo aqui que ele pegou até a nossa cuba e eu não quero isso, mas não tem problema. Maiane, acabou pegando um material que eu não queria. Como é que eu faço para botar o material que estava antes aqui? Selecionar, dou um cliquezinho nessa escolher amostra. Você vai dar um clique aqui na borda da cuba, já que ela não pegou o material. Vai segurar o Ctrl e vai dar um clique. Ó, aqui ele está teimando, não pegou, tudo bem. Mas aí nós vamos pintando face por face tranquilamente. Às vezes acontece mesmo esses bugzinhos. Pronto. Agora sim, toda a cuba está com o mesmo material de antes. Ok? Prontinho. Acredito que eu estava confundindo. Eu acabei olhando a cuba e pensei que era o fundo do armário. Prontinho, agora sim. Mesma coisa, nós vamos lá em cima, pegar o material, escolher, ou melhor, pegar aqui o conta-gotas, escolher a amostra, que é esse lapisinho aqui. Vou dar um clique para escolher o MDF cobre laca e vou dar um clique em cima da minha prateleira. Pronto. Feito isso, a nossa marcenaria já está com o seu devido material. Esse painel aqui atrás, como é um painel apenas para colar o espelho em cima, não precisa ser um MDF trabalhado, ok? Pode ser um MDF mais simples, até mesmo um MDF branco, então a gente não precisa se preocupar de colocar uma tonalidade para ele.